Boa noite a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos visita hoje pela primeira vez, é uma alegria poder tê-lo conosco neste dia. Sinta-se em casa. É muito bom poder partilhar aquilo que há de mais precioso, que é o Evangelho, com seu coração. Quero convidar você nesse instante a abrir comigo a sua Bíblia na passagem que se acha no livro dos Salmos. Temos estudado ao longo dos últimos domingos esse livro. Salmo capítulo de número 91. Essa passagem tão conhecida, tão lida. Será esse o texto que estaremos estudando juntos nesta noite. Salmo de número 91. Ao longo dos últimos domingos, temos estudado essa série que se chama Salmos para um Ano Novo. Temos refletido a partir destes vários salmos que estão presentes na Escritura, verdades importantes que precisamos carregar em nossos corações. Essa série não tem sido especificamente sobre a prática da oração, mas como podemos aprender através de orações que outros antes de nós fizeram. Refletimos sobre vários assuntos até o momento, e hoje, conforme você pode perceber no verso do seu boletim informativo, vamos estudar sobre uma oração. Vocês podem ler o verso do boletim informativo? Oração por recordação. Eu queria pedir, meu boletim ficou aí no banco? Obrigado. Salmo de número 91. Antes de lermos essa passagem, eu convido você a fechar os seus olhos e buscar o Senhor mais uma vez comigo. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos hoje aqui reunidos. Obrigado pela Tua graça que tem se estendido sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o Teu povo, Senhor. Obrigado, Deus, por esta semana que se passou, pela pregação do Teu Evangelho que aconteceu em tantos lugares diferentes da nossa cidade, através de jovens que vieram de diferentes cidades do Estado, a fim de tornar o Teu nome conhecido. Deus, pedimos que os frutos que foram, as sementes que foram plantadas, tornem-se frutos que trarão glória ao Teu nome, Senhor. Também nos alegramos, Senhor, pelo que o Senhor fez na vida de um casal ao longo desta semana. Muito obrigado, Deus, pela vida da Lili e do Lucas e pela aliança que eles firmaram diante de Ti ao longo desta semana. Obrigado, Senhor, pelos tantos livramentos que o Senhor nos concedeu ao longo destes dias. Pelo Teu cuidado, ó Deus, sobre as nossas famílias, sobre irmãos que se acham enfermos. A Tua graça tem sustentado a família do nosso irmão Marcos Vajão e Carla. Deus dando a eles sustento, graça e força, Senhor, em meio aos momentos difíceis. O Senhor tem feito o mesmo com tantos outros, com a Marli, com o Rui e tantos, Deus, que têm enfrentado momentos difíceis ao longo da vida. Nós nos alegramos, Senhor, porque sabemos que o cuidado que o Senhor tem ministrado sobre os Teus filhos é uma promessa que haverá de nos acompanhar até o último dia da nossa vida, quando finalmente estivermos contigo. Neste momento que vamos nos debruçar diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor nos permita ouvir a Tua voz, experimentar o Teu cuidado e sermos recordados nesta noite das Tuas ricas promessas ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você a acompanhar de forma atenta a leitura deste salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra.
com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, esse salmo carrega consigo algumas marcas que lhe são bem características. Diferentemente dos vários 150 salmos que temos na Bíblia, este salmo não tem um autor conhecido por nós. Igualmente, este salmo também não tem um título que lhe seja próprio. Este título que você encontra na sua Bíblia foi adicionado posteriormente por editores, mas diferentemente de outros, em si ele não carrega um título específico. Algumas pessoas chegaram a remeter este salmo a Moisés. Vários judeus ao longo da história fizeram isso, visto que o salmo anterior foi escrito por Moisés. Então acreditam ele que se o Salmo 91 não tem uma autoria destacada, logo, o autor do salmo imediatamente anterior identificado seria, por tabela, o autor deste salmo. É uma possibilidade, de fato, algumas características que podem nos remeter à vida de Moisés. Mas ao certo nós não sabemos. O que sabemos isso com toda a certeza é que este salmo tem sido um salmo que muitos e muitos cristãos, muitas e muitas pessoas nas mais diversas situações da vida, têm usado a fim de encontrar descanso, encorajamento e alegria em seus corações. Este salmo talvez seja um dos salmos mais alegres e cheios de esperança da Escritura. São salmos que têm dado força a famílias que têm passado dias difíceis, pessoas que perderam seus familiares e pessoas que enfrentam os momentos, talvez, mais desafiadores da vida. E por que este salmo é tão rico e especial? Porque este salmo consegue nos comunicar tanta esperança à medida que caminhamos pelos seus versos? Porque este salmo tem o poder, irmãos, de nos trazer a recordação, a palavra e as promessas de Deus. Este salmo nos oferece um lembrete precioso da nossa condição, um lembrete precioso da segurança que temos em Deus e das suas mais ricas bênçãos que, por conta de Cristo, estão derramadas sobre a nossa vida. É sobre estas três lembranças, recordações, que gostaria de chamar a sua atenção nesta noite. Vamos caminhar por estes versos. A partir dos versos 1 e 2, o salmista nos recorda, nos permite recordar da condição do povo de Deus. A partir do verso 1, ele diz, em termos gerais, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Vocês conseguem perceber quão ricos termos acerca de Deus o salmista utiliza neste versículo para nos apresentar quem Deus é? Ao longo destes 2 versos há pelo menos 4 termos diferentes para nos apresentar a identidade de Deus. Ele o chama de Elion, isto é, Altíssimo. Ele o chama de Shaddai, isto é, Onipotente. Ele se refere a Deus como Elohim, versículo de número 2. Por fim, ele se refere a Deus como Yahvé, irmãos, o Deus da aliança. Por Altíssimo, entenda, ele estar acima de qualquer rei ou governo terreno. Ele não se encontra circunscrito aos poderes dos homens. Por Shaddai, onipotente, entenda, ele é autossuficiente. O seu poder, a sua glória, a sua imagem não está restrita ao domínio dos homens. Ele não depende de mim ou de você para que possa existir ou governar sobre as nações. Por Elohim, entenda, o nosso Deus é o Criador de todo o universo, que com uma única palavra fez todas as coisas. Mas não apenas isso. Ele é Yahvé, ou seja, o Deus da aliança. Foi esta forma que Deus se apresentou a Moisés e ao seu povo quando estes saíram do Egito. E Moisés perguntou: quem você é ou como haverei de apresentar a Faraó? E Deus disse: diga a ele que eu sou. E este eu sou é um santo tetragrama que
apresenta este caráter de Deus, este nome pactual, o nome da aliança que o Senhor fez com o seu povo. Em outras palavras, não nos relacionamos com Deus distante, indiferente, desconhecido, mas como um Deus poderoso, autossuficiente, cheio de esplendor e glória, e mais importante, que além de tudo isso, decide se relacionar intimamente conosco. Mas como dá-se o nosso relacionamento com Ele? Perceba o início do texto. O texto nos diz, o salmista escreve, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós não apenas visitamos esse Deus que é poderoso, autossuficiente, criador de todas as coisas e Senhor da aliança, mas nós habitamos com Ele. Nós não somos estrangeiros que vez ou outra visitam a sua pátria, conhecem a sua casa, mas rapidamente precisam sair porque não pertencem àquele lugar. Porque são estrangeiros naquela pátria. Ao contrário disso, somos habitantes deste reino. Somos habitantes com o Senhor de um reino de glória. Somos cidadãos de uma nova pátria. Pertencemos a um novo povo. Pertencemos ao Senhor de todo o universo. É por isso, por tamanhas bênçãos que desfruta, que o salmista, em tom muito pessoal, escreve com o versículo de número 2. Perceba que de um tom geral, ele abraça termos bem pessoais. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Este versículo nos ajuda a entender pelo menos duas coisas, irmãos. Este versículo nos ajuda a entender como pessoas que são pecadoras como eu e vocês podem se aproximar de um Deus que é santo, santo, santo. Esse texto nos apresenta algo maravilhoso, mas ao mesmo tempo nos coloca diante de um grande dilema que a humanidade inteira não conseguiu responder à parte do Evangelho. Deus é santo, 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 Ele é poderoso, Ele é altíssimo. Sendo tudo isso, como pecadores, como eu e como vocês, podemos habitar na sua presença. Água e óleo não se misturam. Luz e escuridão também não. Como um Deus que é santo, 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 pode habitar com pecadores? O salmista não diz que ele traz a presença de Deus às suas obras para encontrar nelas a sua confiança, os seus méritos diante do Senhor. E, portanto, entrar na sua presença. O salmista não diz que a condição que lhe faz habitar na presença de Deus são os seus recursos financeiros. Ele não paga para receber o lugar à mesa de Deus. Ele também não diz que a razão de poder habitar na presença de Deus acha-se na sua carteirinha de israelita, do povo que pertence ou nasceu. Qual é a razão que permite que aquele homem possa habitar na presença do Senhor, assim como nós, que pecadores somos? Final do versículo 2, ele diz, em quem confio. Esse texto nos aponta para uma das doutrinas mais importantes e belas da Escritura, a justificação pela fé. Como pecadores podem se achar ou habitar diante de um Deus que é santo, santo, santo? Se trevas não se misturam com luz, se água não se mistura com óleo, e se a santidade de Deus não pode ser compatível com os nossos pecados, a resposta é: Deus creditou a justiça de Jesus sobre as nossas vidas, à medida que confiamos nele como nosso Salvador. Ao confiar em Cristo como nosso Salvador, todos os méritos dele são lançados sobre as nossas vidas, como roupas limpas fossem vestidas sobre nós, e as nossas vestes sujas de pecado são jogadas para longe, no mar do esquecimento. Jesus pagou por cada uma delas. É justamente por isso que o salmista diz que ele habita no esconderijo do Altíssimo. Ele não poderia fazer isso pelo seu dinheiro, pelas suas posses, pelos seus méritos, pela sua justiça, pois nada disso seria suficiente. Mas como disse o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, verso 17, o justo viverá pela fé. E é porque confia no Senhor que pode agora habitar com Ele. Todavia, note um outro detalhe importante nesse texto. Ao declarar a fé que possui no Senhor, que faz com que ele habite na sua presença, desfrute de um relacionamento íntimo com Deus. Vocês conseguem perceber termos distantes aqui? Termos bem formais, genéricos, afastados do coração do salmista para com Deus.
Do tipo, o Senhor é o Deus das nações. Tu és o Deus que salva os povos. São expressões verdadeiras, mas distantes. Não é o que o salmista diz. Ele não apenas sabe que Deus é o refúgio das nações, mas é o refúgio do seu coração. Ele não diz que Deus é a fortaleza dos povos, mas é a sua fortaleza. Não é o Deus de Israel, mas é o seu Deus. Isso nos ensina muito, irmãos, sobre aqueles que são verdadeiramente povo de Deus. Você quer saber se é ou não, de fato, salvo pela graça de Deus? Você quer de fato saber se pertence a este maravilhoso povo? Se está sobre esta condição de graça? Se não é mais inimigo, estrangeiro, mas agora pode dizer como salmista que habita na sua presença? Você pode repetir essas palavras do versículo 2? Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu ser? Para além de dizer que Deus é o Senhor das nações, que Deus é o Senhor que traz salvação aos povos, você consegue dizer com todo o seu coração que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu Salvador, que Ele é o seu refúgio, que Ele é a sua fortaleza? A marca de alguém que tem um relacionamento verdadeiro com Deus é que este relacionamento não é simplesmente uma formalidade. Este relacionamento não é uma tradição passada de pai para filho. Este relacionamento é o tudo do seu coração. Estar com Cristo é ter tudo o que preciso. Estar longe de Cristo é estar perdido de tudo que realmente importa. É por isso que ele diz, tu és o meu refúgio. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu Deus. Eis a bendita condição que aqueles que estão em Cristo Jesus podem dizer nesta noite. Qual é o outro lembrete que o salmista nos faz acerca daquilo que possuímos em Deus, ou que recebemos dele? Perceba, em segundo lugar, através dos versos de 3 a 8, o salmista nos lembra a segurança do povo de Deus. Se por um lado nos falou sobre a sua condição, a condição que temos pela graça de Deus, de habitarmos na sua presença. Agora, através desses versos, destes 6 versos, Deus haverá de nos explicar o que fará para aqueles que nele confiam. Para aqueles que nele fazem o seu refúgio e a sua fortaleza. Naqueles que têm um relacionamento verdadeiro com ele. Perceba o versículo de número 3. Ele nos oferece 2 promessas. Ele promete que nos livrará de inimigos e nos livrará de circunstâncias muito difíceis. Em primeiro lugar, veja como ele nos livra dos nossos inimigos, pois ele livrará, versículo 3, você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro é uma referência a uma estratégia bem antiga, usada ainda hoje, onde um homem tenta enganar uma ave, a fim de capturá-la, de forma disfarçada, sem grandes alardes. Ele consegue enganar a mente do animal, ele consegue, com destreza, capturá-lo, a fim de tomar dele, fazer dele a sua posse. Frequentemente é o que Satanás tenta fazer conosco também. Ele é o enganador desde o princípio. Ele tenta capturar a nossa mente, o nosso coração. Talvez seja uma referência direta àquilo que Satanás faz ou tenta fazer com as nossas almas. Ou uma referência aos diversos inimigos que podemos ter ao longo da vida, que se lançam contra os nossos corações. O fato é, de uma forma ou de outra, versículo 4, Deus cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. Esta imagem foi a mesma que o Senhor Jesus utilizou em um de seus evangelhos para se referir à experiência que ele estava desejando ter para com Jerusalém, mas os moradores daquela cidade o rejeitaram. Como uma galinha que coloca debaixo os pintinhos a fim de proteger, assim Jerusalém, assim desejei fazer contigo. É isso que Deus faz com o seu povo. Deus os protege, Deus os livra, Deus coloca as nossas vidas sobre as suas asas. E como Ele nos protege, verso 4, parte B,
A sua verdade é proteção e escudo. Através das suas promessas, da sua verdade, do conhecimento de Deus, se por um lado o inimigo tenta enganar a nossa mente a fim de nos seduzir e nos afastar de seus caminhos, por outro, através das suas promessas, da sua verdade, Deus nos cerca com o escudo. Ou para ser fiel ao termo que o autor sagrado utiliza por proteção, dá-nos a ideia de uma muralha de rocha que é colocada sobre as nossas vidas a fim de nos proteger de possíveis invasores, de possíveis inimigos que tentam invadir uma possível cidade, no caso, nossa vida, o nosso coração. Eis como Deus trabalha em nosso favor, dando continuidade, destacando o livramento das várias circunstâncias, de doenças, de problemas, de aflições. Versículo 5. Você não terá medo do terror noturno. Uma referência ao escuro. O escuro é algo que coloca os homens, os mais valentes homens, com muito medo. Eu lembro-me de uma vez que estava em uma viagem missionária. Estávamos dormindo na margem de um rio, cercado por selva de todos os lados. E de repente, gente, um barulho ensurdecedor tomou conta daquele lugar. A minha completa falta de experiência com a selva me fez pensar que era onça. Era um barulho ensurdecedor. Nossa, eu me agarrei naquela rede, me cobri de todos os lados. Um amigo que estava do lado estava descoberto. Eu pensei, se a onça vier, ela vai comer ele, não eu. Dormi seguro, mas ao mesmo tempo com muito medo no coração. Até que no outro dia o missionário falou, Vinícius, você ficou com medo de besteira, rapaz? Isso não era onça, era sapo. O escuro coloca medo sobre o nosso coração. Os mais bravos homens tremem de medo diante dos perigos e das ameaças que podem se esconder atrás de uma árvore, como era o meu caso naquele dia. Mas não apenas isso, o texto nos diz que nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, quem sabe os efeitos dos muitos raios solares que aquelas pessoas enfrentavam como peregrinos em meio aos desertos. Caiam 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Quantas vezes o povo de Deus desfrutou destas promessas ao longo de suas peregrinações no deserto? Quantos povos maiores se lançaram contra eles, e ainda assim estes homens fracos, de menor número e sem habilidades militares, prevaleceram, irmãos. Quantas vezes não fomos nós, estas pessoas, que sem força, que sem recursos, que sem poder, que sem influência, ainda assim podemos sobreviver em meio às circunstâncias mais desafiadoras da vida. Verso de número 8. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Esse texto nos diz que o nosso Deus cuidará do seu povo. Isso não significa que em nenhum momento da vida vamos passar por aflição. É bom lembrar isso. O Senhor Jesus nos garantiu, neste mundo vocês terão aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que o salmista nos diz não é que não enfrentaremos problemas, mas que ao longo da vida, as bênçãos de Deus serão muito mais numerosas. Os livramentos de Deus serão realidades constantes. Que não estaremos mais sobre a ira que os ímpios têm sobre as suas vidas. Podemos apenas contemplá-la de longe, porque alguém já enfrentou de perto a ira que estava destinada sobre as nossas vidas, e esse foi o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse texto nos presenteia com um lembrete que não podemos deixar passar despercebido. O Senhor tem cuidado de nós. O mundo pode parecer estar em colapso, em uma verdadeira convulsão. Os reis parecem estar dominando todo mundo, os reinos parecem estar instáveis, as nossas vidas parecem, hora ou outra, estar sobre a mão destes poderosos, mas esse texto nos lembra onde deveríamos colocar o nosso coração, sobre qual lugar ou sobre qual fundamento deveríamos estribar as nossas vidas.
Porque temos um Deus amoroso que tem cuidado e que promete cuidar de nós até o fim. Certo autor, escrevendo sobre estes versículos, disse algo interessante. A mensagem desse texto é clara. Aqueles que habitam no Senhor permanecem seguros quando estão fazendo a vontade dEle. Até que tenham completado o seu trabalho, os servos de Deus são imortais. Você já parou para pensar sobre isso? Frequentemente achamos que a nossa vida, que a nossa segurança está sobre as nossas mãos. Se formos sábios, seremos bem-sucedidos. Se não dominarmos tudo aquilo que está à nossa volta, haveremos de padecer. Veremos que há um aspecto de responsabilidade humana que esse texto nos ensina. Porém, a verdade que não pode escapar dos nossos corações nesta noite é que as nossas vidas não estão sobre as nossas mãos. A nossa vida não está sobre a mão dos poderosos. A nossa vida não repousa sobre a vontade dos nossos inimigos. A nossa vida está sobre as mãos de um Deus que nunca erra e que nunca se esquece do seu povo. Amém, irmãos? Se isso é verdade, permita-me, como nota de rodapé, destacar um outro aspecto desse texto. Se por um lado precisamos descansar no cuidado de Deus, em que Ele, no fato de que tem cuidado de nós, esse texto nos alerta quanto ao perigo da responsabilidade, ou da irresponsabilidade, do dever que temos de sermos responsáveis em nossas vidas no que tange à segurança. Esse texto nos falou sobre o perigo de um inimigo que tenta atacar a nossa mente, e que para resisti-lo precisamos nos vestir com a verdade de Deus. Precisamos empunhar a verdade de Deus como arma, a fim de encontrar na verdade proteção e escudo para as nossas vidas e para o nosso coração. Ou seja, se por um lado Deus tem cuidado de nós, por outro, não de forma oposta, não de forma contraditória, mas caminhando juntos em perfeita unidade, Ele nos chama a exercer sabedoria e responsabilidade no autocuidado que precisamos ter para conosco e para com os nossos. Eu gostaria que vocês pensassem isso em pelo menos dois aspectos diferentes. Pense no cuidado que você e eu precisamos ter quanto aos nossos corações. Sim, o fato de não tropeçarmos na nossa caminhada, o fato de não perecermos ao longo da jornada, o fato de chegarmos até o nosso destino final, na presença de Deus, depende exclusivamente de Deus, que é o autor e o consumador da nossa salvação. É Ele que nos salvou lá atrás e é Ele que com braço forte nos levará à presença de Deus até o último dia. A nossa salvação não repousa sobre as nossas mãos. Não estamos salvos e permanecemos salvos porque somos bons e fortes, fiéis o tempo todo. Mas porque Deus, mesmo quando nós não somos, Ele permanece fiel. Porém, queridos, muitas das batalhas que perdemos ao longo da vida em termos espirituais não são culpa de Deus. São culpa da nossa irresponsabilidade, da nossa falta de zelo com os deveres espirituais que deveriam abastecer o nosso coração diariamente. É uma evidência de que temos nos gastado com muitas coisas na vida, com muitas preocupações na vida. Temos dado prioridades a muitos afazeres, a muitos projetos pessoais. E pouco para o grande projeto de Deus na nossa vida, a saber, nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Negligenciamos a palavra, negligenciamos a oração, negligenciamos uma vida de comunhão, negligenciamos todos esses aspectos que nos fortalecem como consequência. Nos tornamos mais susceptíveis às artimanhas do grande inimigo do nosso coração. Esse mesmo aspecto de responsabilidade pesa sobre os cuidados que precisamos ter quanto à segurança física, por exemplo. A segurança das nossas vidas, a segurança das nossas famílias, a segurança dos nossos filhos. Vocês sabem qual é o único versículo na Bíblia que foi citado por Satanás? Se encontra neste salmo, versículo de número 11. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem vos. Dará ordens a seu respeito. Satanás citou apenas aqui. Vocês se recordam de quando ele citou isso? Quando tentou Jesus, tentando fazer com que Jesus pulasse do pináculo do templo.
Por um lado, Deus é soberano, mas por outro, nós não deveríamos tentá-lo. Foi isso que o Senhor Jesus disse a Satanás. Esse texto nos apresenta ricas verdades quanto ao cuidado de Deus. Mas seria errado ler esta passagem desassociada de tantas outras passagens da Escritura. Passagens essas que nos exortam, por exemplo, quanto à falta de sabedoria que muitos homens e mulheres tiveram ao lançar-se em situações perigosas. Eram cristãos, alguns deles, mas esqueceram deste aspecto da responsabilidade humana. Veja, por exemplo, o caso de Diná. Vocês se recordam que estudamos sobre ela um tempo atrás? Aquela jovem menina que gostaria de conhecer a terra dos sicamitas, como era a vida daquelas mulheres. E como consequência disso, foi abusada brutalmente naquele lugar por um príncipe daquela terra. Ou ainda pensem sobre Ló, este homem que conhecia a palavra de Deus, que tinha um parente que era um homem de Deus, mas ainda assim se lançou em um projeto pessoal de progresso financeiro e desconsiderou o progresso espiritual do coração de suas filhas, de sua esposa e de sua família, lançando-se em uma terra de completo paganismo. Quantos casos como esse poderíamos levar à nossa memória nesse instante, que nos lembrariam que a falta de responsabilidade quanto à segurança do nosso coração e da nossa vida física pode nos colocar em sérios perigos. Adolescentes, jovens, adultos, tomemos todos nós o cuidado. O nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, mas quem deve fechar a porta da sua casa, a janela da sua casa, é você. Quem deve cuidar das portas que os seus filhos estão tendo acesso, também é você. Quem deve estar atento quanto às portas e janelas que os seus filhos têm entrado nas redes sociais, através dos mais diversos canais de informação que têm hoje acesso, é você. Não adianta agarrar-se nesse texto, negligenciar a sua responsabilidade e depois reclamar do estrago que tem percebido na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu coração. Deus é soberano sobre todas as coisas. E você deve ser um bom mordomo e bom responsável por tudo aquilo que Ele colocou sobre a sua vida. Em terceiro e último lugar, irmãos, este salmo nos lembra das bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo. Eu peço que você perceba comigo o verso de número 9 até o versículo de número 16. O verso 9 inicia dizendo que Deus diz, ou você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Através desta última parte do texto, encontraremos o salmista destacando 3 ricas bênçãos que são derramadas sobre o povo de Deus. A primeira delas parece-nos quase que um flashback daquilo que ele já havia dito. A promessa de uma morada, a promessa de um lugar de segurança. Vejamos os versos que avançam. A segunda bênção que Deus oferece ao seu povo, versos 11 a 13, a bênção de termos servos diligentes. Versículo de número 11. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com seus pés esmagará o leãozinho e a serpente. Esses versos nos apresentam um aspecto da teologia que é pouco estudado por nós, que a Bíblia não coloca como uma daquelas doutrinas principais, mas que algumas passagens da Bíblia tocam sobre o assunto. Este assunto é a angeologia, ou a doutrina dos anjos. Há poucas passagens na Bíblia que nos ensinam com clareza sobre este assunto. E essa é uma delas. Esse texto nos diz que Deus tem servos. E vários destes servos estão envolvidos em uma grande missão. E a missão destes anjos, destes ministros, destes servos, encontra-se em cuidar do povo de Deus. Como estes anjos fazem isso? O texto nos diz que eles guardam o povo de Deus. Versículo de número 11, parte A. Em todos os nossos caminhos. Versículo de número 12.
Eles nos sustentam nas suas mãos, a fim de que não tropecemos ao longo da vida, nos fazendo assim sobreviver em meio a perigos, como por exemplo leão, cobra ou leões e cobras. Ele repete aquilo que diz na parte primeira do verso 13 e na sua parte final. Em outras palavras, proteção, sustento. Eis como estes seres angelicais, que são seres espirituais, seres invisíveis aos nossos olhos, mas que atuam ao longo de toda a criação, ministram em nosso favor. Eles não são seres que deveriam ser adorados por nós? Eles não são seres que deveriam ser buscados por nós? Mas são criaturas que devem ser reconhecidas por nós e que devem fazer os nossos olhos ainda mais encantados, não por eles, mas por aquele que os envia em nosso favor, a saber, o nosso grandioso e maravilhoso Deus. Uma música que se tornou muito conhecida no nosso país foi a música divulgada, cantada pela banda Os Titãs. Vocês devem ter escutado essa canção, que carrega uma poesia muito bonita e que tem em uma das suas partes principais os seguintes dizeres: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Vocês já ouviram essa canção? Eu gostaria de dizer, respeitando a licença poética, que eles estavam enganados. Não é o acaso que haverá de nos livrar em meio aos nossos tropeços na vida, mas é um Deus maravilhoso, cheio de graça, de misericórdia, que tem os seus olhos atentos em nossa direção, a fim de cuidar de cada um dos nossos passos. Ele não perdeu o controle da história, ele não tirou por sequer um segundo os seus olhos da nossa direção. Você consegue perceber essas diversas manifestações do cuidado de Deus para com você? Você consegue notar as diversas formas que Deus tem utilizado para imprimir o seu cuidado sobre a sua vida? Irmãos, uma das espécies mais preciosas de fruto espiritual que podemos colher nesta vida, ou algumas delas, como a alegria, satisfação, o deleite, a felicidade, elas dependem de um adubo específico que precisamos ter sobre as nossas vidas. Elas precisam de uma série de nutrientes que acham-se em um único tipo de solo. Sabe que tipo de solo é esse? O solo da gratidão. Somente uma árvore plantada em um solo de gratidão pode gerar frutos espirituais como alegria, contentamento, felicidade, paz. Sabe por que as nossas vidas, por vezes, são tão mirradas de alegria? Porque ao invés de mais satisfeitos, somos tão murmuradores como oramos de início. Porque somos pouco gratos. E sabe por que somos pouco gratos? Porque geralmente somos cegos e surdos para as bênçãos de Deus. Poucas vezes paramos para refletir quão abençoados somos, quantas bênçãos Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Você pode dizer: pastor, a minha vida está difícil demais para que eu possa ser grato, para que eu possa ser alegre. Seria um erro pensar assim. Basta que você pare um pouco, dê um pause nas agitações da vida e reconsidere quantas dádivas Deus tem colocado sobre a sua vida neste exato instante. Como fazemos isso? Uma dica simples é: pare de conceber as experiências boas que desfruta na vida e até as difíceis como frutos do seu esforço, como fruto do seu merecimento, como fruto da sua conquista. Passe a enxergá-las por um breve momento, como presentes de Deus. Considere a saúde que Deus tem lhe dado, meu amigo. Você pode conquistar o seu plano de saúde, mas você não pode comprar saúde.
Você pode conquistar um bom travesseiro e uma boa cama, mas você não pode comprar uma noite de sono em paz. Você pode comprar uma boa casa, um excelente apartamento e mobiliá-lo da forma mais bonita possível, mas você não pode tornar aquele lugar um lar. Todas essas coisas vêm das mãos de um Deus gracioso. Você já parou para considerar quão abençoado você tem sido por Deus? Até mesmo as doenças da vida. Até mesmo os momentos difíceis da vida. Por mais que não pareçam presentes, tratam-se de presentes disfarçados que por vezes Deus nos dá a condição de conhecê-los, para que nos lembremos do nosso verdadeiro lar, do presente duradouro, perene, imutável, para usar as palavras do apóstolo Pedro, que jamais haverá de nos ser arrancado. Você tem olhos para enxergar isso? Tem ouvidos para enxergar as dádivas que Deus te deu? Quantos problemas, pastor, tenho vivido com os meus filhos? Nossa, como é desafiador ter filhos pequenos, a bagunça que fica na casa. O fato de ter filhos é uma dádiva de Deus, nós não podemos conquistá-los, é presente do Senhor. Você só precisa se preocupar em arrumar a casa, porque Deus te deu uma casa para você arrumar. Você só precisa se preocupar em acalmar o seu filho, porque Deus te presenteou com um. Você só precisa se preocupar em pacificar o seu casamento, porque Deus graciosamente te concedeu alguém para te chamar de uma só carne para toda a vida. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter olhos abertos, ouvidos atentos. E que depois de fazer isso, possamos dobrar os nossos joelhos e louvar ao nosso Deus por cada uma de suas dádivas. Se temos a bênção de sermos cuidados por esses servos diligentes, eu encerro esta mensagem apresentando para vocês a última bênção que o Senhor nos concede, versos 14 e 16. A bênção da amizade divina. O texto nos informa que agora Deus pega a pena do salmista. Ele toma a caneta em suas mãos e passa a escrever de próprio punho, colocando-se como autor, como aquele que verbalmente fala, que pronuncia diretamente ao coração daquele que lê. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei, o glorificarei, vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que ricas bênçãos o Senhor nos promete nesse texto. Que ricas expressões da amizade que Ele propõe ter com os nossos corações, com as nossas vidas. São 8 ações que, como um grande amigo, Ele se propõe a oferecer em nossa direção. Ele nos fala sobre livramento, Ele nos diz sobre proteção, Ele apresenta promessas quanto à sua resposta, quanto à sua presença em meio à angústia, quanto à saciedade em meio aos dias difíceis, quanto à promessa de nos mostrar livramentos em meio às situações mais complicadas da nossa vida. Deus nos diz nesse texto que promete ser um verdadeiro amigo para conosco. Se você é um leitor atento de toda a palavra de Deus, deveria ficar encantado com as palavras que encontramos aqui. Nós naturalmente não somos amigos de Deus. Após a queda, após pecarmos, todos nós somos inimigos do Senhor. Nós traímos o nosso Deus. Nós o abandonamos. Nós escolhemos os nossos próprios prazeres e demos as costas a Ele. Ele, porém, por pura graça, resolveu se inclinar em nossa direção e nos tornar seus amigos. Irmãos, quando olhamos para esse texto, aprendemos tanto sobre a verdadeira amizade, sobre o que ser um verdadeiro amigo significa. Ao longo desta semana, ou da última semana, não sei bem,
Um caso se tornou muito conhecido em todo o Brasil. Um casal de amigos foi caminhar fazer uma trilha em um morro, uma montanha lá no Paraná. E vocês sabem o resto da história. A jovem deixou o rapaz para trás. O coitado ficou lá, gente, com frio, chuva, com cobra, com inseto, com mosquito, durante 5 longos dias. Ele foi deixado para trás. Não é isso que amigos verdadeiros fazem. Amigos sustentam, amigos apoiam, amigos encorajam, amigos corrigem, amigos exortam, amigos puxam a nossa orelha, mas amigos não nos abandonam. Você tem sido um verdadeiro amigo? A sua vida pode espelhar na vida de alguma outra pessoa as realidades encontradas neste texto. Digam-me, vocês têm sido alívio para a vida de alguém? Meu amigo, você tem sido proteção para alguma família? Jovem, algum outro jovem tem encontrado na sua vida uma fonte de livramento? Meu irmão, você tem vivido a fim de tornar os dias das pessoas mais alegres? Geralmente, reclamamos muito da falta que encontramos nos outros. As pessoas não abraçam como deveriam abraçar. As pessoas não se envolvem como deveriam se envolver. As pessoas não se importam mais hoje com as outras como deveriam se importar. Ninguém mais hoje se preocupa com o bem-estar de ninguém mais. O mundo está muito frio, o mundo está muito apressado, as pessoas são indiferentes umas com as outras. Geralmente eu e vocês somos muito críticos, não é verdade? A pergunta é, será que nós somos aquilo que tanto queixamos que os outros não são? Frequentemente Deus tem nos dado portas abertas para que demonstremos força na vida de outras pessoas, mas será que temos entrado nessas portas? Deus tem nos dado oportunidade para que sejamos auxílio na vida de pessoas que estão passando por momentos difíceis, mas será que você tem entrado nestas janelas que Deus tem aberto? São muitos que se queixam que a igreja não é mais hoje o que foi no livro de Atos, a igreja não é mais uma comunidade que ama, que abraça, que acolhe. São tantos os críticos da igreja, irmãos. Mas será que você tem sido a igreja que você gostaria que existisse? Se todas as pessoas desta igreja fossem como você, tivessem o mesmo comportamento que o seu, acolhessem como você acolhe, abracem como você abraça, fossem receptivas como você é, se preocupassem uns com os outros como você se preocupa, me responda com sinceridade, nós estaríamos melhores ou piores? Teríamos mais pessoas apaixonadas por Cristo nestes bancos, ou estes bancos haveriam de estar ainda mais vazios? Sabe com quem nós deveríamos aprender sobre o que de fato significa ser um amigo de verdade? Não é com aquela jovem que deixou um amigo para trás. Deveríamos aprender com aquele que jamais nos deixou, aquele que jamais nos abandonou. O Senhor Jesus Cristo teve perto de si 12 discípulos, e dentre aqueles 12 discípulos ele tinha um círculo ainda mais íntimo. Pedro, Tiago e João caminharam de perto com Jesus. Um dos seus maiores amigos tinha sangue quente, era Pedro o nome dele. Pedro era alguém de grande fé, foi ele que teve experiências maravilhosas, como por exemplo andar sobre as águas. Foi Pedro que primeiramente disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Para onde iremos se somente tu tens as palavras de vida eterna? Mas foi este mesmo Pedro, aquele amigo do peito que disse, eu não o conheço. Eu não o conheço. Eu jamais estive com ele. Amigos nos decepcionam, irmãos. Mas o que Jesus fez com este amigo que falhou tanto com ele? A palavra de Deus nos fala que eles estavam pescando, até que de repente eles encontram Jesus na beira daquela praia. E Pedro não se dá por satisfeito de pegar o seu barco, mas ele se lança na água, desesperadamente corre em direção do Senhor Jesus.
E com o coração compelido, Pedro se quebranta diante dele. E Jesus o abraça, Jesus o perdoa, Jesus o reconcilia, Jesus faz dele um seguidor, um discípulo, um apóstolo. Jesus faz dele o líder daquela igreja de Jerusalém que estava a nascer. E o que o Senhor Jesus nos ensina com isso é que amigos de verdade são amigos que corrigem, que exortam nos momentos bons e difíceis, mas não abandonam. Amigos verdadeiros são amigos que nos levam para mais perto de Deus. E sabe como o nosso Salvador fez isso? Como nosso maior amigo, sabendo a sua e a minha condição, afastados que estávamos da presença de Deus, ele se lançou no mar da ira santa de Deus. Bebeu cada condenação que deveria cair sobre a minha e sobre a sua vida. Morreu na cruz do Calvário. E ao terceiro dia ressuscitou, para que nós que éramos inimigos de Deus, fôssemos reconciliados e pudéssemos nesta noite dizer que habitamos com o Altíssimo, com Deus Onipotente, com o Senhor da aliança, assim como o salmista nos diz em sua oração. Você já foi reconciliado com este amigo? Já conversou com ele? Já partilhou o seu coração com o Senhor Jesus? É para isso que eu convido você nesta noite. Aproveite este momento para se aproximar daquele que te conhece como ninguém mais, que está disposto a ouvir a sua oração mais sincera e chamar para perto, assim como chamou aquele discípulo que fracassou tantas vezes. Coloquemos o nosso coração nesse instante diante do nosso Deus. Oremos a Ele e em seguida cantemos mais uma canção. Senhor Deus, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, com o nosso coração repleto de gratidão. Porque nesta noite o Senhor nos deu a graça de lembrarmos quem somos, a proteção que temos e as bênçãos que estão derramadas sobre a nossa vida. Senhor Deus, nos perdoa às vezes em que esquecemos disso, que desconsideramos o privilégio que o Senhor nos concedeu de uma vez por todas, através do Teu maravilhoso Filho Jesus Cristo. Senhor Jesus, ajuda-nos a viver com um coração sempre grato por aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, pelas dádivas que o Senhor tem derramado sobre as nossas casas, pelo Teu constante cuidado nas situações mais adversas da vida. Senhor Deus, ajuda-nos a desfrutar de verdadeira amizade contigo. Fomos tão abençoados, Senhor, que por mais solitários que possamos nos sentir em alguns momentos da vida, por menores que sejam os nossos círculos nesta terra, jamais estaremos desamparados, Senhor, pois temos ao Senhor ao nosso lado em todo o tempo. Senhor Deus, traz perdão nesta noite ao coração de todos quantos se encontram com as suas vidas pesadas nesse instante. Sentem-se afastados dos teus caminhos. Reconhecem que não vivem hoje o relacionamento que deveriam viver contigo. Que nesta noite seja dia de reconciliação, Pai. Que o Senhor derrame salvação sobre as nossas vidas e alegria espiritual para que nós possamos te servir, abençoando pessoas, espelhando o teu amor, espelhando a tua graça, demonstrando a tua misericórdia, e assim que o teu nome seja engrandecido e louvado para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquemos em pé nesse instante e vamos louvar ao nosso Deus com todo o nosso coração.